Ajax tem interesse em 2 jogadores no Palmeiras, seria lindo, rapaziada. A gente tem que falar sobre o Luiz Guilherme e o momento que ele está vivendo na Inglaterra. E hoje tem Palmeiras. Tudo, mas tudo sobre a partida. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Dale, 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 porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado aqui pela sua presença. Você acaba de chegar no seu Jornal Alviverde. Eu chego com a info, com a notícia, você vem aqui com seu like. Se curtir o vídeo no celular, não esquece, vai aparecer o botão hypar. Clica ali, que é importante, é de graça e me ajuda aqui no YouTube e os planos de membros estão atualizados. Bora, rapaziada, vamos pro jogo do Palmeiras. Hoje é Esporte Palmeiras, na Ilha do Retiro, rapaziada. É sempre difícil jogar lá, hein? Vou falar a verdade. Jogo às 6h30 com transmissão da Record, Cazé TV e Premier Pay-Per-View. Então você consegue assistir na TV aberta, consegue assistir pela internet, transmissão para tudo que é lado. Lembrando, após a partida, teremos o nosso pós-jogo aqui no Carta e também com o Hélio da Terceira Academia. Vem com a gente fazer parte de tudo isso, rapaziada. Vamos lá, um possível time do Verdão. O Everton, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Mikael, pensando em 3 zagueiros. Aí já pensando no meio campo, Richard Rios, Emiliano Martinez e também Piquerez. E o Felipe Anderson podendo armar o time do Palmeiras. Lembrando que o Rafael Veiga é um dos retornos. E o nosso ataque, o padrão, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres, por enquanto, até o Estevão sair e chegar algum outro jogador ou Paulinho aparecer para o time do Palmeiras. Quem está de fora, rapaziada? Bruno Rodrigues, Paulinho, Marcos Rocha, Mike e Maurício. Maurício ainda fazendo a transição com aquele problema no ombro. O Paulinho também, ele tá fazendo a transição, começou a treinar com a equipe, mas não pode ser nada tão intenso. Bruno Rodrigues, atualizações dele, ele já está aí melhorando a sua fisioterapia, fazendo já o fortalecimento também da equipe, fortalecimento do joelho, de tudo que ele, da lesão que ele sofreu, né? Vamos falar a verdade. Mas ele é um jogador que ainda está treinando à parte, mas evoluiu nessas últimas semanas. Agora, os retornos, rapaziada. Rafael Veiga, Aníbal Moreno. Eles estão recuperados, o Veiga com um trauma lombar e o Aníbal dores no ombro, mas já retornou também, viajaram com a equipe do Palmeiras e serão aí jogadores que o Abel pode utilizar durante a partida. Rapaziada, árbitro do jogo, Bruno Arleu de Araújo. Tô deixando as estatísticas aqui, retirada do site do Verdazo. Eu vou falar a verdade pra vocês. Árbitro brasileiro é horrível. Vocês viram ontem o que o Daronco fez no jogo do Corinthians, né? Cara, como é ruim. Eu não tô nem falando dos gols anulados, porque aí, cara, um lance ou outro, né? Tem que chamar o VAR, não chama, aquelas coisas. O pé do Memphis, como ficou detonado, uma falta ali que ele sofreu, que o Daronco não deu. E a gente tem também aí o que pesa nisso, mas o que pesa de verdade como o juiz se impõe no campo, como o juiz ele tem essa atitude, qual é a atitude dele. E a gente percebe muito que é de fato a forma que ele começa a comandar a partida, querendo se impor, sabe, discutindo, revertendo falta, invertendo. Cara, isso como é chato, viu? E a gente vê que os jogadores vão ficando ali bravos com isso, e é natural, o jogador vai perdendo a paciência. Tá aí, rapaziada, o match day do Palmeiras, meu placar pra hoje é 2-0 Palmeiras na Ilha do Retiro, cara, é muito difícil de jogar ali. O Sport empatou a primeira rodada com o São Paulo em 0-0 no Morumbi. Teve aquele pênalti mandrake pra cima do Luciano e o Caleri chutou, cara, lá no Morumbi, lá na Avenida Morumbi, chutou longe pra caramba. E agora o Palmeiras vai enfrentar o Sport, que é uma equipe dificílima, sempre jogando em casa. Põe o seu placar aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Vamos falar agora, rapaziada, do Luiz Guilherme. É o seguinte, o Luiz Guilherme ele tá vivendo um mau momento no West Ham, cara, impressionante.
alguns jogadores que saem jogando muito aqui no Brasil, e ele saiu por um valor alto, né, cara, 140 milhões, 30 milhões de euros, é uma grana muito considerável. Hoje no West Ham ele jogou apenas 9 partidas e alguns clubes já estão interessados nele, como o clube da Inglaterra, da Itália, da Espanha e de Portugal, que já estão monitorando o jogador. Eu vou falar a real, se eu fosse o Palmeiras, iria atrás dele. Sério mesmo. Iria não para comprá-lo, mas para chegar lá e virar para o West Ham, né, e mostrar uma proposta legal. "Ó, a gente precisaria aqui ficar um ano com ele". O jogador ele fica mais encorpado, jogando o mundial, jogando o futebol brasileiro por mais um ano, e ele retorna. E ele retornando, ele poderia ser até reemprestado para alguma equipe europeia, porque numa janela de um ano e meio, ele teria muito tempo para poder aí ajustar seu futebol, que é questão de adaptação. Mas quando o cara não tá jogando, ele não consegue ficar adaptado, cara, em nada. E você tirar ele para jogar em uma equipe europeia que seja de um nível inferior do que a do West Ham, que pode acontecer, vamos supor, ele vai jogar num segundo escalão de Portugal, Inglaterra, da Itália mesmo, ou talvez da Espanha, é pouco, cara. É pouco isso para ele. Pela qualidade de talento dele, é pouco. Ele entra pro Você pode até compará-lo em questão de não jogar com o próprio Endrick. Só que o Endrick ele entra e decide. Essa é a diferença. O Endrick ele precisa pegar minutagens para ele conseguir aí, pegar essa canja do futebol europeu. Ele já está se dando bem lá. O Endrick, a única diferença é que ele já está se dando bem. Agora, por questão de não jogar, cara, eu vejo muito parecidos os casos. Tanto que dia sim, dia não, cogita emprestar o Endrick. É um problemão que o Real Madrid tem, até por questão do jogador querer depois voltar para o Real. Se ele vai para uma equipe intermediária e recebe uma proposta de um outro clube, vamos supor um Manchester United, que hoje está em baixa no futebol mundial, o cara vai. O caso do Luiz Guilherme é muito parecido. Ele pode chegar e talvez para uma equipe de segundo escalão e ficar muito sumido. Por isso que tem que avaliar muito bem. Seria melhor ele vir para o Brasil, jogar no Palmeiras um aninho, pega aquela canja, depois ó, sobe a nave e vai embora. E aí, qual a sua opinião? Pensaria e arriscaria novamente em ter Luiz Guilherme na CEP? Vamos lá, rapaziada. Informação importante. O que está circulando é que o Ajax tem interesse em Vanderlan e Giai. Cara, o Giai que mal joga no Palmeiras. Lembrando, né? Palmeiras pagou 50 milhões de reais no Giai e foi pedido do Abel. Até aí, cara, acontece. Paciência, né? O Palmeiras já errou muitos jogadores que o próprio Abel não indicou. Paciência. Mas é um caso que tem que ser levantada essa bola, porque a gente sabe que o Abel foi um dos caras que mais indagou em ter o Giai na equipe. E hoje, o Ajax ter realmente essa procura, esse interesse por esses dois jogadores, seria perfeito, rapaziada, perfeito. Claro, do lado direito a gente teria um problema, porque estão Marcos Rocha e Mike lesionados, o Giai é a terceira opção, mas o Abel ele tá procurando nem jogar com o lateral direito devido ao Giai ir tão mal. Ele está colocando o Bruno Fux na defesa para quando subir, subir pelo lado direito, pela qualidade de passe de entrega e lançamento que ele faz. Mas mesmo assim, o Palmeiras ele precisa ir atrás de um lateral direito. Por isso que eu imagino que talvez subir o Gilberto, eu ainda não sei. Se o Palmeiras tem a possibilidade de contratar um jogador, vai e contrata. Deixa o Gilberto pro ano que vem, porque ele é muito cru ainda, sabe? É diferente jogar sub-20, rapaziada, e jogar com a equipe principal, receber carrinho, que nem eu sempre dou um exemplo, de um Felipe Melo, de um jogador, de um Fagner, sabe? Esses jogadores é muito diferente. E também tem aquela, o jogador sobe, ele tem que encarar com naturalidade esses lances. Beleza, rapaziada? Não esquece do seu like, do seu placar aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e avante palestra!